Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, ouvintes, amigos internautas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Carlos Alberto Ferreira, estou aqui na programação Luz na Penumbra, o livro A Gênese de Allan Kardec. Estamos estudando junto essa obra magnífica de Allan Kardec, que ele nos legou, e aproveitando também, o mês que nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec. Então, nós viemos já discorrendo sobre a morte e paixão de Jesus, no capítulo 17, Predições do Evangelho. Nós terminamos o item 5, que fazia uma referência que quando estavam na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, e eles os matarão, e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Então nós finalizamos o item 5 no programa passado, e agora vamos iniciar o item 6, dizendo, com referência às revelações de Jesus com relação à sua prisão, a visão de Jesus do futuro. Então, no item 6, ele vai dizer: ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e lhe disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombaria e que o açoitem e os crucifiquem, e ele ressuscitará no terceiro dia. Nós vamos ver essa passagem em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 17 a 19. Então, já a passagem de Jesus, já com os seus apóstolos, parte para Jerusalém, e em Jerusalém ele faz uma predição. Ele faz uma predição nessa passagem, já avisando, dizendo que o Filho do Homem, fazendo uma referência a ele mesmo, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, ou seja, ele será preso. Então era bem interessante, que o que nós podemos analisar é como os seus discípulos, que o acompanhavam, como eles, de repente, eles ficavam meio que atônitos, com essas predições, com essas revelações de Jesus, com relação ao seu futuro, vamos dizer assim. Então, ele diz assim: o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote e os escribas, que o condenarão à morte. Ou seja, ele já fazia a predição da sua morte, E ele será entregue aos gentios, a fim de que o tratem com zombaria, e o açoite e o crucifique, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, Jesus, mais de uma vez, ele fala sobre a questão de ser entregue na mão dos sacerdotes e escribas. Ele faz essa premonição, essa predição, melhor dizendo.
E aí no item 7 ele vai dizendo aqui para nós: em seguida, chamando à parte os 12 apóstolos, Jesus lhe disse: eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas referente ao Filho do Homem vai se cumprir. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o açoitarão e lhes escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, o matarão e ele ressuscitará no terceiro dia. Então, mais uma vez aqui, nós vamos ver ele fazendo essa predição também da sua condenação à morte, né? E da zombaria que ele iria sofrer, né? Então, ele vai dizer que isto, ele faz uma referência, né, das escrituras, dos profetas, né? Que os profetas já, vamos dizer assim, já prediziam, né, que o Filho do Homem seria condenado e ressuscitaria no terceiro dia. Então ele faz essa referência que estava na Escritura, nas Escrituras do Evangelho, tá? E aí, continuando esse item aqui, para terminar o item 7, ele diz assim: mas eles não compreenderam nada daquilo. Aquela linguagem lhes era estranha, e eles não entendiam o que Jesus lhe dizia. Essa passagem, ela está em Lucas, né? No capítulo 18, nos versículos 31 a 34. Quando Kardec faz essa referência, mas eles não compreenderam nada daquilo, aquela linguagem era muito estranha, e realmente era, né? O conhecimento, né, da mediunidade, né? Embora, né, nós vamos ter menção do oráculo, né, na época de Moisés, né, das pitonisas, né, embora a mediunidade não fosse nenhum mistério, mas não se tinha o conhecimento aprofundado da mediunidade. Tanto é que os feitos de Jesus, eles eram colocados como milagres, né? Por que milagres? Milagres porque não podiam explicar o tipo de fenômeno que estava acontecendo, a realização das suas curas, a realização da cura do paralítico, do cego, do leproso, né? A ressuscitação de Lázaro, né? Não se tinha, na época, aquele conhecimento por que Lázaro ressuscitou. Hoje, com a doutrina espírita, né, nós já sabemos sobre as questões da letargia, da catalepsia. Então, hoje nós já conhecemos, embora ainda alguma coisa que ainda precisa ser aprofundado dentro desse conhecimento, mas já se sabe que Lázaro, né, era letárgico, e Jesus, inclusive, ele já estava até em processo, né, que isso pode acontecer na letargia, em processo da sua do seu desencarne, no processo em que ele passa a entrar numa situação de depressão. Então, na realidade, eles não tinham esse conhecimento profundo, mas Jesus ali aos apóstolos, muitas coisas ele ia ensinando com relação a isso, mas ele predizer a sua morte, isso deixava com que eles se sentissem atônitos com esse tipo de predição, né? Então, no item 8, ele vai dizer: Jesus, tendo concluído todos os seus discursos, disse a seus discípulos: sabeis que a Páscoa será daqui a 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos
do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e se consultaram mutuamente para achar um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. E eles diziam: é preciso que não seja durante a festa, para que não se provoque algum tumulto entre o povo. Essa menção está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 1 a 5. Então, mais uma vez, a predição da sua morte. A Páscoa era uma festa em Jerusalém, que aconteceu em Jerusalém. Geralmente, né, era uma duração de mais ou menos uma semana de festa, né? Então, todos os povos, né, todos convergiam para Jerusalém, né? Então, ele diz assim, que isso possa acontecer, né? É preciso que não aconteça durante a festa, para que não se provoque algum tumulto entre o povo. Então, a sua prisão seria para iniciar, né? Mas que não fosse no meio do povo, que isso não tivesse a visão do povo, para que o povo, talvez querendo defendê-lo ou alguma coisa, criasse tumultos, né? E fosse mais trágico ainda aquela situação, tá? Então agora vamos convocar os nossos irmãos internautas, nossos amigos ouvintes, para continuarmos o nosso pensamento sobre o livro A Gênese, hoje estudando o capítulo 17 das predições do Evangelho, né, nas passagens sobre a morte e paixão de Jesus e as suas profecias. E hoje nós estamos aqui terminando, já nesse momento, o item 9, que é a parte que cabe à morte e paixão de Jesus. Então vamos lá no item 9. E no mesmo dia, alguns fariseus vieram lhe dizer: vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer te matar. Ele lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes. Hoje e amanhã, no terceiro dia, serei consumado por minha morte. Então, mesmo assim, e mesmo ele profetizando, né, a sua morte, ele não deixou de cumprir, né, a tarefa da cura, a tarefa de amor que ele veio trazer para todos nós. Então, ele diz que avisa lá a Herodes, e que ele chama de raposa, né? Que ele ainda teria trabalhos a realizar, entendeu? Então, eu me lembro aqui com relação, quando Francisco de Assis estava podando o seu jardim, perguntaram a ele o que ele realmente faria se soubesse que naquele dia ele iria morrer. E a resposta de Francisco de Assis foi muito objetiva e muito consciente. Ele disse: continuaria podando meu jardim. Isso é a consciência de Deus, né? A consciência da vida futura, né? Então, ele saber que iria morrer, não deixou de fazer e de cumprir a tarefa que ele teria que cumprir. Então, Jesus foi nesse sentido, embora ele sabendo que tudo iria acontecer para a sua condenação, mas mesmo assim, ele avisa que irá
terminar o que ele veio fazer a todos nós aqui na Terra. Então nós terminamos essa parte da morte e paixão de Jesus. E agora nós vamos para a perseguição dos apóstolos. Inicialmente, o item 10, falando sobre a perseguição aos apóstolos, diz: guardai-vos dos homens, porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas. E por minha causa sereis apresentado aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunho, bem como às nações. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 10, versículos 17 e 18. Então guardai-vos dos homens, né? Porque eles vos farão comparecer nas suas assembleias. E aí os apóstolos, né, darão testemunhos da presença de Jesus na vida deles. Darão testemunho do ide pregai, do seu evangelho, e das curas também que eles realizaram em nome do Senhor Jesus. Então, guardai-vos, porque eles serão também cobrados e perseguidos pelos homens que os levarão para frente dos sacerdotes e aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunha, bem como às nações. E já no item 11, eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos matar julgará estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, eu vos digo estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo para eles de agir assim, vos lembreis de que eu já vos havia dito. Essa passagem se encontra em João, no capítulo 16, nos itens de 2 a 14. Também ele faz essa predição aos seus apóstolos, né, que eles, quando serão levados às assembleias, serão expulsos pelos trabalhos que eles realizam, né, pelo evangelho que eles pregam. Eles serão também expulsos das sinagogas, né? E aqueles que vão julgará está fazendo a coisa certa. Ou seja, nós vamos lembrar aqui de Jesus, ainda na crucificação, em que ele pede ao Pai para que o Pai perdoasse a todos nós, porque não sabíamos o que faziam. Então, eles vão perseguir os apóstolos, eles vão expulsar os apóstolos das assembleias e vão julgar que estão fazendo certo, por ignorar realmente a grande verdade que o Cristo trouxe para todos nós. A verdade do reino dos céus, né? A verdade do reino do coração. Então, eles julgarão. A gente lembra também, né, que Saulo perseguia os cristãos, achando também que ele obedecia às escrituras da lei do Torá. Então, ele, por obedecer às leis, ele julgava que, perseguindo aos seguidores do Nazareno, né, ele estaria fazendo certo. Até o momento em que ele, em perseguição a Ananias, chega na entrada de Damasco. E aí, a história que nós sabemos, que na estrada de Damasco, ele é acometido de uma cegueira, da visão de Jesus, né? E a velha frase de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues?
e a frase de Saulo: Senhor, o que quereis que eu faça? Então Saulo, a partir daquele momento, já não mais queria ignorar as coisas do Evangelho do Cristo. E aí ele vai buscar, dentro desse entendimento, se determinar a levar a palavra aos gentios. Então, essa passagem em que Allan Kardec sinaliza para todos nós, que está lá em João, no capítulo 14, de 2 a 4, então ela é importante para que o ide e pregai, né, do qual Jesus convocou os seus apóstolos, né, ele não omitiu para os seus apóstolos que segui-lo teria também, né, a sua perseguição daqueles que ainda ignoravam e muito ainda esse Evangelho do Cristo. As Escrituras, né, que o Cristo, ele não escreveu nada, mas que a sua passagem entre nós, a importância dos seus exemplos, a importância do seu amor, né, a importância do alicerce da fé em nossos corações, quando ele mesmo nos dizia que a nossa fé havia nos salvado. Então, aqueles que realmente acreditaram, aqueles que realmente buscaram o alívio, o consolo nas mãos e no coração do Cristo, encontraram esse lenitivo. Então, que agradecemos. Então, estamos terminando aqui o item 10, que faz uma referência à perseguição aos apóstolos, e na próxima semana nós vamos iniciar o item 11, né, com a passagem também de João, no capítulo 16, de 2 a 4. Fiquem em paz, que Deus possa abençoar o caminho de todos. Muita paz aos corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos, como você sabe, porque estudamos juntos, no capítulo 4 da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória dos espíritos por ele classificados como sofredores, e nós já nos temos debruçado em vários encontros sobre o depoimento, a história, a trajetória do espírito sofredor, o espírito Clare. O espírito Clare, nós sabemos, caracterizado no seu perfil por egoísmo, por uma certa até chantagem, porque fazia apologia de lamúrias, reclamações, quase que como uma espécie de chantagenzinha. Enfim, essas situações que ela depois, ao longo de várias comunicações que nós estudamos juntos e fomos também juntos observando
como se foi transformando o espírito Claire de uma situação de egoísmo, distanciamento das coisas espirituais, para um comprometimento até para uma percepção, uma espécie de despertamento da consciência. Na verdade, foi mesmo um despertamento de consciência que nós fomos acompanhando ao longo de algumas das várias comunicações do espírito Claire. Em uma delas, Claire fala sobre o seu marido, Félix, um espírito também egoísta, sensual, leviano, voltado para o materialismo, portanto, ele nem teria como se preocupar com as consequências do que estava fazendo, porque materialista achava que tudo terminava, ou os materialistas pensam que tudo termina mesmo com a morte do corpo físico, que nós sabemos não acontece, porque nós continuamos vivos, existentes no plano espiritual. São Luís nos dá, por solicitação de Kardec, informações e também o guia do médium que assinou Jorge, porque Claire não conseguiu terminar aquela comunicação quando ela busca descrever os sofrimentos do Félix, que ela disse que errava nas trevas, entregue à profunda nudez da sua alma, porque Félix era superficial, leviano, aviltado pelo sensualismo, como ela diz, e que nunca soube o que eram o amor e a amizade. O espírito Jorge, guia do médium, vem explicar a pergunta de Kardec, vem explicar que Félix, na verdade, era um desgraçado ao despertar, que ele diz, verá que esses nomes por ele escarnecidos, porque era materialista, são a fórmula da verdade. E, na verdade, aqui ele vai encontrando os resquícios do que fez quando encarnado e, naturalmente, vai começar a sofrer as consequências do que escolheu fazer, porque era superficial nas ideias, nos sentimentos, violento por fraqueza, por isso que ele fazia até, torturava, digamos, maltratava Claire, devasso por frivolidade. Entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral como quanto ao físico, diz o espírito Jorge, que responde à solicitação de Kardec. Por outro lado, também, Kardec pede a São Luís explicações sobre as trevas, porque Claire disse que Félix, estava em trevas no plano espiritual. E então São Luís diz exatamente que as trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras estão também aqui no impacto e na regência e no cuidado da lei de Deus. E que as referidas trevas aqui, Claire aludia, são as referidas nas Escrituras, diz o nosso querido São Luís. É exatamente por isso que nós estudamos essa figura, porque ele diz que são as designadas por Jesus e pelos profetas relativamente ao castigo dos maus. Mas ele também explica que as trevas são uma figura, uma alegoria. Isso para ferir os sentidos materializados dos contemporâneos que não entenderiam a punição de maneira espiritual, como de resto ainda atualmente também alguns irmãos nossos não entendem. Mas nós espíritas estamos entendendo porque aprendemos isso com a doutrina espírita. Diz-nos ainda São Luís que os espíritos mergulhados nas trevas estão, claro, aqui em uma figura para a noite da alma, comparada à obscuridade intelectual do idiota. Nós já falamos sobre a idiotia, não como
o sentido que nós usamos na linguagem coloquial, mas como uma situação, um constrangimento do espírito no corpo físico em que está encarnado. E as trevas não são uma loucura da alma, isto fica bem claro por São Luís, mas ele diz, o Espírito São Luís, diz que as trevas são uma inconsciência, são a punição daquele que duvida do seu destino. E são, portanto, aqui a vivência da sua crença no nada. As trevas são a vivência da crença do espírito no nada. E nós encontramos isso em O Livro dos Espíritos, na pergunta de Kardec, que tomou o número 958, em que os espíritos perguntaram. Kardec perguntou aos espíritos e eles responderam que o nada não existe, porque Kardec perguntou por que os homens têm uma repulsa instintiva, horror ao nada. Os espíritos superiores, orientadores da humanidade, responderam a Kardec porque o nada não existe. Porque o nada é a ignorância, é o afastamento da lei, portanto, o afastamento da luz. Nesse sentido, nós vemos que sombra e treva são criações mentais inferiores, que vêm de mentes enfermiças, são consciências inferiores, e essas criações mentais inferiores são consequência de mentes enfermiças, mentes doentes. Mas essas criações mentais inferiores são conversíveis, são renováveis em luz confortadora pela química dos pensamentos harmoniosos e sentimentos bons que o espírito, como vimos com Claire, e como vamos também ver em outras situações, quando os espíritos transformam-se na sua postura, na sua vivência e, portanto, nos seus pensamentos, que se tornam harmoniosos, com sentimentos bons e, portanto, ligados a Deus e à prática e à vivência da luz e da paz. Os espíritos têm uma capacidade psicomoral. Na verdade, o que significa isso? É que essa capacidade físio-psicomoral emite ou produz, sempre mergulhados na luz, em ambos os planos da vida, isso torna uma claridade fortalecedora, reconstituinte e, na verdade, para alguns espíritos, ainda em trevas, insuportável essa claridade, que é construção dos espíritos que desenvolvem essa capacidade físio-psicomoral e que aí produzem essa claridade porque estão mergulhados na luz ou porque eles próprios se esforçaram por estarem mergulhados na luz em ambos os planos da vida, tanto quando encarnados como quando desencarnados. É por isso que nós encontramos com regularidade a expressão filhos da luz, ou seja, consciências iluminadas pelo bem. São sempre mais poderosos, claro, que os filhos da treva, ou seja, consciências ensombrecidas pelo crime, pelo desejo e pela prática do mal. Por quê? As vibrações, ou seja, ondas eletromagnéticas do pensamento têm sempre efeitos luminosos e geram luz. Claro, quando estão na paz e no pensamento bom. E tem naturalmente essas vibrações frequência, intensidade, coloração, tonalidade, brilho e poder, que são peculiares de acordo com a sua natureza, a sua força e a sua elevação. Claro, estamos aqui nos referindo aos espíritos que têm essa capacidade físio-psicomoral que decorre, que é consequência dos pensamentos harmoniosos e dos sentimentos bons. Vamos recordar aqui nesta obra o que disse São Luís.
esta momentânea redução da alma, referindo-se às trevas, esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que a acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que a invade é o terrível dos castigos, o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno, nem coisas, nem seres, somente trevas. Em verdade, representa isso tudo para ela. Nós vemos, então, nessa situação, que Claire também vem responder a pergunta sobre trevas, mas neste momento nós lembramos que estamos juntos no Luz na Penumbra, aqui na Rádio Rio de Janeiro, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando este capítulo 4 da segunda parte da obra, em que estudamos os espíritos sofredores, e agora vamos também ver como o espírito Claire, obscurecido, egoísta no início, nas suas primeiras comunicações, como depois nós vamos acompanhando o desdobramento, o despertamento da consciência, e então ela própria, depois de o espírito Jorge terminar a comunicação em que ela falava sobre o seu marido, porque vibratoriamente era muito desconfortável, até doloroso para ela, mas ela própria diz: eis-me aqui. Também eu posso responder à pergunta relativa às trevas, porque vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo são soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura, e os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e, ao mesmo tempo, desertos, espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigirem, se sentem a eternidade esmagadora sobre eles. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas. Deploram a ausência das noites que muitas vezes lhes traziam, num sonho feliz, o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar, diz Claire novamente, mas nós vemos aqui, nesta comunicação, o quanto ela já aprendeu, o quanto ela já afirma, e num raciocínio lógico, consequente, lúcido, essa questão das trevas, até porque ela sentiu uma forma de treva, mas provavelmente diferenciada dessa que Félix está sofrendo, até porque nós já vimos que São Luís nos explicou e nos ensinou que há várias formas de o espírito experimentar, como a lei prevê, várias formas em que ele vai se sentir em trevas. É exatamente neste particular que se encontra, então, e nós verificamos o nível de compreensão a que Claire já chegou. Claire era inteligente quando encarnada e, claro, em função da sua inteligência, assimilou muito rapidamente a situação, naturalmente que orientada, ensinada também por amigos espirituais, pelo guia do médium, o espírito Jorge,
também com as preces do médium, que ela também agradeceu em outras comunicações. E então nós vemos aqui como Claire já se situa inteligentemente nesta questão, que é uma questão muito profunda, de o espírito experimentar essa noite moral, essa noite cognitiva, essa experiência dolorosa de sentir-se abandonado, porque egoísmo faz isso com a criatura enquanto está encarnada, fica isolada ou isola-se de todos, pensa exclusivamente em si, e quando no plano espiritual, é claro que também se sente assim, para aprender pela lei de ação e reação o rebatimento daquilo que ela escolheu viver e a forma como ela se distanciou dos outros companheiros, das outras pessoas, dos seus irmãos, portanto. Então, Claire, quando diz que vagou e que sofreu por muito tempo nesses limbos onde tudo são soluço e misérias, ela conhece, sim, o que é a experiência de estar nas trevas. E ela disse, as trevas visíveis de que falam as Escrituras, e que ela define, em função da sua experiência, como lugares povoados, ao mesmo tempo desertos, porque a criatura em trevas não vê no seu entorno. Diz ela, espaços em que eram obscuros, espíritos luminosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. É nesse sentido que nós vemos o quanto Claire já evoluiu. E ela termina, ou pelo menos ia terminar, mas foi interrompida pela emoção, que ela diz, as trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar, diz ela. Ela não continuou, mas Kardec continuou dizendo que, ainda sobre este ponto, obteve a seguinte explicação. Por sua natureza, ele está aqui replicando a informação que ele recebeu, mas não diz de quem. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma, que é o que estamos observando aqui no caso Claire. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Enfraquece a luz que nós já temos. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim, sendo o espírito de alguma sorte o seu próprio farol, verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Claire, no início, não produzia essa luz e Félix muito menos. Esta teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir, seja aquela, a irradiação, a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que, aliás, não acontece. Às vezes, os perversos mais requintados veem perfeitamente, ao passo que outros,
que assim não podem ser qualificados, jazem temporariamente em trevas profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, donde força é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Então, nós vemos aqui, e já que a informação de Kardec chega à punição pelo castigo, é exatamente o que nós sabemos que acontece com o espírito La Pommeraye, que está aqui na segunda parte também, em outro capítulo do nosso estudo, porque nós vemos que esse espírito La Pommeraye recebe, e esse é o título, castigo pela luz, porque então o espírito fica, digamos assim, constrangido pela luz que lhe faz companhia todo o tempo. E nós sabemos que esse é um constrangimento porque o espírito precisa da alternância, tanto quando estamos encarnados, por isso vamos ao repouso do corpo físico, como quando estamos em vigília. O assunto é profundíssimo para a nossa consciência do que estamos fazendo e escolhendo, e continuamos com ele em nosso próximo encontro. Se Deus quiser, aqui pelo Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.